Nós estamos seguros nos braços do Pai. Eu não sei como você chegou aqui, você que tem nos acompanhado aí pelas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube, você que está no seu lar agora, saiba que Deus está aí contigo. Ele está de braços abertos para cada um de nós. Descansa teu coração. Medita nessa canção. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seguro estou, cante assim. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar, Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 descanse nos braços do Pai. Em teus braços é meu descanso. 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 Recai tua graça, recaio de novo em tuas mãos.
Eu recaio em tua graça. Recaio de novo nas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Descanse em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Independente das circunstâncias, independente das situações, descanse nele. Em teus braços é o meu descanso. recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Para sempre ele é exaltado. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou,
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É com muita alegria que mais uma vez eu estou aqui com os amados irmãos, compartilhando da palavra de Deus. Eu me sinto muito honrada e louvo a Deus por esses meios de tecnologia, onde nós aqui em São Paulo podemos nos achegar tão rapidamente com vocês, amados irmãos aí de João Pessoa. Muito obrigado, pastor Valdécio, muito obrigado, presbítera Claudinha, pelo carinho e pela honra do convite. E meus amados irmãos, que seja um momento de bênção, um momento que a gente possa refletir juntos na palavra de Deus e aprender juntos, porque todos nós estamos nessa mesma jornada. Aqui nós somos peregrinos nessa terra, mas nós estamos caminhando juntos ao rumo da Nova Jerusalém.
E para essa Nova Jerusalém, nós não queremos ir sozinhos, amém? Nós queremos levar aqueles que nós mais amamos. E hoje nós vamos falar sobre eles, sobre os nossos filhos. O ministério tão lindo que Deus colocou em nossas mãos e que nós devemos honrar, que nós devemos nos dedicar, que nós devemos colocar toda a nossa força e coração. Essa mensagem não é só para mãe, essa mensagem é para mãe, é para pai, independente se você tem o seu cônjuge ou se você não tem. Mas se você é pai, se você é mãe, abra os seus ouvidos espirituais no dia de hoje. E se você ainda não é momento de se preparar. Eu me lembro que eu lia muito antes de engravidar sobre o ter filhos. E quando eu fiquei grávida, eu tive o privilégio de poder ministrar na vida dos meus filhos ainda no ventre. Eu fiz um curso sobre libertação de crianças com o apóstolo Géser e ele falou como nós deveríamos ensinar isso aos noivos antes dos jovens casarem. Por quê? Para que eles entendam qual é a missão deles como pais. E quando souberem, desde o primeiro dia que eles souberem que há vida no ventre deles, eles já vão orar, já vão ministrar, já vão declarar as bênçãos e as promessas do Senhor. Então, queridos, essa palavra é para você. Com certeza é para você que está me ouvindo, amém? Presbítera Claudinha me falou que vocês estão aí iniciando uma jornada sobre família, sobre realmente trazer o céu na terra. E eu digo, isso é possível. Isso é possível, queridos, porque nós estamos vivendo aqui, nós não somos dessa terra, mas nós podemos trazer a cultura celestial para essa terra. E é isso que nós devemos buscar. Eu creio que virá uma geração, queridos, aonde eles não vão se contaminar com as coisas dessa terra, aonde eles não vão misturar o santo com o profano. Vai ser sim uma geração radical, uma geração que vai escolher Deus e somente Deus. E se preparem, que essa geração que virá, ela será melhor do que a nossa geração, com certeza. Essa geração vai ser forte, essa geração vai ser reparadora de brecha, carvalho de justiça, não vão ter vergonha do evangelho, aonde eles estiverem, em qualquer monte da sociedade que eles estiverem, eles vão proclamar com a maior ousadia a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eles saberão a sua identidade, quem eles são em Cristo e quem Cristo é neles. Mas, queridos, nós temos um papel, nós temos um legado, nós temos uma tarefa. Lembra daquela passagem, daquela parábola que Jesus contou para os seus discípulos sobre o Senhor que deixou algumas minas com os seus servos? Então, para um ele deixou 1, para outro ele deixou 5 e para outro ele deixou 10. E o que aconteceu ali? Quando aquele senhor retornou, ele foi pedir prestação de contas para esses servos. E ele chamou aquele que tinha 10. E aquele que tinha 10 falou assim: olha, eu investi essas suas 10 minas e aqui estão as 10 que o Senhor confiou a mim e mais 10 que eu lucrei. E ele fala para aquele servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. E depois chegou o que tinha 5. E o que tinha 5 falou: olha aqui, meu Senhor, aqui estão as 5 que o Senhor me confiou e mais 5 que eu consegui no investimento daquelas 5. Ele falou: servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. E aí veio aquele que o Senhor tinha confiado uma mina. E ele falou: olha, Senhor, eu sabia que o Senhor era um Senhor severo. Então, eu peguei, guardei essa mina e tá aqui, ó, intacta. Então, aquele senhor falou: mas cadê? Por que você não investiu essa mina que eu deixei com você? Não, servo infiel. E pediu para que pegasse essa mina e desse para aquele que tinha mais minas. Então, queridos, aqui nós temos uma grande lição. Nós ganhamos uma vida. Deus nos deu uma grande mina. A maior mina que ele poderia nos dar, que é a
vida. E o que nós temos feito com essa vida? Veja que ele não roubou, que ele não jogou fora, que ele não rasgou, que ele não perdeu aquela mina. Ele simplesmente guardou. Ele não frutificou. Mas o Senhor nos deu uma vida para sermos frutíferos. Frutíferos. E o que nós temos feito? E eu digo a vocês, se vocês já têm filhos, vocês já geraram frutos. Deus me deu 3 frutos. Para o pastor Valdez e para a Claudinha, ele deu um fruto, um lindo fruto que é a Marcelinha. Mas ele nos deu esse fruto. Veja, lembra que nós acabamos de falar? Não importa se é 10, não importa se é 5, não importa se foram 3, não importa se foram 14, 20, não importa. O que importa é que Deus te deu frutos. O que você tem feito? Agora eu quero levar numa perspectiva de filhos. Nós temos a mina, que é a nossa vida própria, porque nós precisamos frutificar. Isso nós vamos fazer como? Pregando a palavra de Deus. Tendo filhos na fé. Às vezes você não tem filhos naturais, mas você tem filhos na fé. Mas também, trazendo para a mensagem de hoje, Deus nos deu filhos. E o que nós temos feito com esse tesouro? A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. O que nós temos feito? Nós temos simplesmente guardado eles dentro de uma bolha? Nós não vamos conseguir, queridos. Nós não vamos. Até quando vocês acham que vocês vão guardá-los dentro de uma bolha? Nós estamos aí vivendo um período de pandemia onde nós precisamos abrir a internet, o computador, o celular para os nossos filhos. Então, mesmo aqueles pais que até agora não deram o celular, não deram o computador para os seus filhos, com medo que eles tivessem acesso ao mundo, agora eles foram obrigados a darem. E agora? Será que a gente vai conseguir ficar 24 horas com eles, vendo aonde eles clicam, aonde eles não clicam? Não, queridos, nós não vamos dar conta disso. Nós não vamos conseguir segurar os nossos filhos 24 horas conosco. Então, o que nós devemos fazer? E um dia eu fiz essa pergunta para Deus. Eu falei, Deus, como é que nós vamos fazer? O que nós devemos fazer? E o Senhor me deu uma palavra bem curtinha, e eu acho que eu já compartilhei isso com vocês. E o Senhor falou assim, temor. Falei, temor? Eu pensei que o Senhor iria me dar, igual as tábuas dos 10 mandamentos, um monte de regras, um monte de coisa. E o Senhor me falou a palavra temor. E eu falei, ok, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Ele falou, filha, impute o meu temor, o temor a mim no coração dos seus filhos. Porque se você tiver temor, filha, se o seu marido tiver temor, filha, se os seus filhos tiverem temor, eles podem estar aonde for, eles podem irem aonde for, mas eles não serão atingidos. Porque o temor do Senhor, conforme diz Provérbios 16, 6b, nos afasta do mal. É o temor do Senhor que faz isso. Queridos, quando nós tememos a Deus, e tem muita gente que confunde temor do Senhor com medo de Deus. É claro que o temor nos gera um certo medo, sim, mas não é aquele medo de somente, eu vou servir ao Senhor para não ir para o inferno. Não, o temor do Senhor é um temor em reverência. É um temor em amor. Eu desejo agradar ao Senhor. Eu desejo fazer o que lhe agrada e não somente deixar de fazer o que desagrada. Vocês entendem a diferença? Porque eu posso simplesmente caminhar minha vida toda só não fazendo o que desagrada, mas eu não faço o que agrada. Há uma grande diferença e nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. E queridos, está aí a diferença da religiosidade e de pessoas que verdadeiramente buscam o Senhor em espírito e em verdade. Pessoas que são verdadeiros adoradores do Senhor. Vocês entendem? Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Ok, eu não vou ouvir músicas do mundo.
Ok, eu estou deixando de fazer algo que desagrada ao Senhor. Mas não, só isso não basta. Eu vou agora buscar louvores que agradam e que glorificam o nome do Senhor. Vejam a diferença. Eu não vou mais nas baladas, eu não vou mais em casas de prostituição, eu não vou mais no lugar X, W, Y, porque desagrada ao Senhor. Ok, um bom passo, 50% do caminho, mas você vai aonde? Eu vou agora buscar os átrios do Senhor. Eu vou agora na casa do Senhor, não só para cumprir uma agenda, mas porque eu quero adorá-lo, porque eu quero reverenciá-lo, porque eu quero encontrá-lo. Eu vou entrar no meu quarto secreto, fechar a porta do meu quarto e adorar o Senhor em espírito, em verdade, mesmo que ninguém veja, mas eu quero entrar no Santo dos Santos. Entenderam? É diferente. É diferente porque eu passo a ter atitudes que agradam ao nosso Deus. E aí entra também nós como pais. Nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho e não o caminho. Não é virar para eles e falar, ó, vai para lá, segue esse caminho e eu vou te dando as orientações aqui de longe. Não, é no caminho, é no deitar, é no levantar, é no comer, é no falar, é no dia a dia, é o discipulado, queridos, prático. E eles estão lendo a Bíblia em nós. Os jovens, queridos, os adolescentes, as crianças, eles nos veem como heróis. Mesmo que eles não conseguem enxergar até uma certa idade defeito em nós. Então, tudo que a gente faz é maravilhoso. Tudo que a gente faz é o melhor. É o melhor pão, é o melhor bolo, é o melhor jeito de cantar. Queridos, eu já falei pra vocês isso, tá aí um dom que Deus não me deu, foi o de cantar, eu acho lindo, maravilhoso, e eu acordo os meus filhos todo dia cantando. Oh, Jesus, que tenha misericórdia, assim eles levantam rapidinho, viu? É uma ótima técnica, mas eles acham lindo. Eles falam, mamãe, canta pra eu dormir? Mamãe, canta aquela música pra gente acordar? Por quê, queridos? Porque nós somos aqueles heróis, porém eles vão crescer. Eles vão crescer e eles começam a fazer algumas comparações. Eles começam a ver, mas peraí, aquela mamãe e aquele papai que estão na igreja não são bem aquela mamãe e aquele papai dentro de casa. Por que que o papai discute com a mamãe e lá na igreja ele pega a mão da mamãe, troca o cálice da ceia, para todo mundo é a graça e a paz do Senhor? Peraí, tem alguma coisa incoerente. Quando a gente vai almoçar na mesa, no domingo, o papai e a mamãe falam mal de todo mundo, fala mal do líder, fala mal do pastor, fala mal da esposa de não sei quem, e chega lá na igreja, cumprimenta, fala amados, graça e paz, ai que bom, que saudade, saudade de quem? Porque em casa não parece que ele tem esse amor. Queridos, os nossos filhos estão atentos. Os nossos filhos, e mesmo que você seja aquele casal que fala assim, eu não discuto na frente das crianças. Então, as crianças não ouvem a minha discussão. Eu fecho a porta, ao invés de fechar a porta e buscar a Deus, eu fecho a porta e vou brigar com o meu cônjuge. Claro que na psicologia a gente estuda que é um trauma, as discussões de adultos. Também tem aqueles que falam, não, eu brigo mesmo na frente das crianças, assim eles têm que aprender a vida. Não, queridos, não é, a discussão aqui não é brigar, aonde brigar, a discussão aqui é não brigar. Porque nós precisamos buscar essa cultura celestial, é ser autêntico, é ser a mesma pessoa na igreja e em casa. E os nossos filhos estão lendo em nós. E Paulo já diz isso, que nós somos cartas vivas, e essas cartas vivas a partir da nossa casa, queridos. Então, nós temos uma tarefa, nós temos uma missão. E hoje aqui, o meu objetivo maior é muito brevemente, depois eu vou
A presbítera Claudinha já está com um link onde vocês vão ter quem quiser se aprofundar. Eu fiz vários estudos sobre esse tema que nós vamos conversar hoje, dentro do site do Apacentar. O site Apacentar é do pastor Basílio e da Carminha, que tem um ministério muito lindo que vocês devem conhecer, que realmente eles têm trabalhado com pastores, com igrejas, e ardeu no coração deles criar uma campanha de evangelismo das crianças. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu achei que a gente ia de novo pegar um monte de doce, sair pelas ruas e evangelizar as crianças. E muito interessante que não. Eles trouxeram justamente uma visão aonde nós devemos evangelizar em primeiro lugar quem? Os nossos filhos. E ali, então, nós fizemos todo o material dessa campanha, eu participei juntamente com outros irmãos da nossa igreja, e eu incentivo vocês a entrarem nesse site, acessarem o conteúdo dessa campanha, e vocês vão ver vários vídeos sobre esse assunto que eu vou falar aqui com vocês. E o que nós vamos tratar? Eu quero tratar com vocês sobre uma tricotomia que Deus colocou muito forte no meu coração. E Deus foi me dando a separação de cada uma dessas partes dessa tricotomia, que é pais como intercessores de seus filhos, pais como discipuladores de seus filhos e pais que têm uma vida devocional e ensinam os seus filhos a terem uma vida devocional. E essa mensagem de hoje, queridos, não importa a idade que os seus filhos tenham, ok? Essa tricotomia, ela serve para quem está grávida, para quem deseja engravidar, para quem tem filhos na primeira infância, adolescentes, jovens, adultos, casados, para quem é avô e bisavô. Nós temos a mesma função como pais dentro dessa tricotomia que eu quero passar para vocês. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar com vocês sobre pais intercessores. Eu creio que é mais claro esse conceito de pais que intercedem pela vida dos seus filhos. Nas duas outras partes, que é pais discipuladores e vida devocional, eu percebo que alguns ainda confundem um pouco esses dois conceitos, mas nós vamos chegar lá para definir muito bem hoje esses três conceitos. Pais intercessores. Queridos, certa vez o Senhor me levou a um congresso com 400 mulheres. A coisa mais linda, foi uma bênção, foi algo assim que me despertou para algo. Isso foi em 2009, já está completando 11 anos. E naquele congresso era um ministério interdenominacional, que se chama Déboras. Eu participo desse ministério, um ministério muito honrado, um ministério sério, aonde tem mães no mundo inteiro que oram pelos seus filhos. E ali eu achei muito lindo aquelas mães intercedendo não só pelos seus filhos, mas eles têm a visão de orar por uma geração. Entretanto, quando eu estava ali, e já pensando em trazer isso para a nossa igreja, e já ia falar com o pastor Roberto, já ia trazer o projeto, o Senhor falou muito forte ao meu coração. E o Senhor falou: filha, isso é lindo, isso é verdadeiro, isso é necessário, e isso queima no coração deles, e eu abençoo esse ministério. Entretanto, nós como Igreja Batista Ágape, ele colocou algo diferente no meu coração. E ele falou: filha, traga os pais, homens, sacerdotes, para dentro desta visão também. E eu falei: Senhor, como que eu vou fazer isso? E o Senhor me deu um projeto que eu acho que vocês já conhecem aí em João Pessoa, que é Pais Intercessores, Filhos Vencedores. E eu orando ao Senhor e falando: Senhor, me dê a palavra, me dê o direcionamento. O Senhor me deu, então, um relógio de oração, aonde nós temos temas, aonde a gente faz a oração pelos nossos filhos nas diversas áreas deles, independente da sua idade, da idade que tem os seus filhos.
E você pode falar, mas Fridas, eu preciso ficar presa a esse relógio? Eu não gosto de fazer relógio de oração. Não, queridos, na verdade, esse projeto, assim como Déboras também, são projetos onde a gente ensina uma cultura. Qual é essa cultura? Qual é essa disciplina? Que você ore pelos seus filhos todos os dias. Mas quanto tempo eu devo orar? Quanto tempo Deus colocar no seu coração? Queridos, tantos nós como os nossos filhos estão num campo de batalha. Vocês entendem que todo dia de manhã, quando nós acordamos, existe um intento do mal contra as nossas famílias, mas também existe um grande exército celestial, glória a Deus por isso, nos protegendo, que vai à frente do seu povo. Mas nós não podemos dar brecha. Jó, ele toda madrugada, ele ia perante a Deus e orava pela vida dos seus filhos. E ele pedia perdão pelos pecados que por acaso os seus filhos vieram a cometer. Assim Jó fazia. E assim eu creio que nós devemos fazer como sacerdotes da nossa casa. Nós devemos orar, nós devemos abençoar a vida dos nossos filhos. Mesmo que os nossos olhos hoje naturais não veja aquilo que nós desejamos para a vida dos nossos filhos, mas nós vamos declarar bênção. E mediante a isso, aqui no verso desse folheto, temos versículos. Isso também não é para ficar preso a esse folheto, mas é para a gente aprender a orar a palavra na vida dos nossos filhos. Nós precisamos, queridos, a palavra de Deus, ela é vida, ela é viva e ela é eficaz. E ela produz o seu efeito no tempo certo e ela frutifica. Nós precisamos crer. É diferente, eu não estou falando de declaração positiva, fale 3 vezes, reafirme. Não estou falando isso, eu não estou falando coisa de mente. Eu estou falando de uma palavra que é viva, uma palavra onde o Senhor fala que para cada promessa ele tem um sim e ele tem um amém, ou seja, um assim seja. Então, se a palavra de Deus diz que os seus filhos serão reparadores de brecha, carvalho de justiça, reis e sacerdotes, nós vamos declarar isso, crendo que Deus fará isso neles. Entendem que é diferente? Que não é uma declaração da boca para fora? Não, eu tenho respaldo. Eu posso chegar perante o trono de Deus. Por isso que os céus se abrirão, que é o céu na terra, como vocês estão estudando nessa jornada que vocês iniciaram, porque eu chamo à existência aquilo que ainda não existe através da palavra de Deus. Então, quando a gente pega um versículo, por exemplo, que diz aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Daí eu coloco aqui os meus filhos, ou eu coloco o nome dos meus filhos. Pode? Olha aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para o Daniel, para o Mateus e para a Esther, que o amam. Daí, de repente, eu não tenho visto os meus filhos amarem tanto a Deus. Então eu pego esse mesmo versículo e falo, Senhor, coloque, imputa neles, meu Pai, um amor por Ti, Pai, o temor do Senhor. Senhor, que eles possam, Pai, em nome de Jesus, temer ao Senhor em reverência, em adoração. Afasta deles, Pai, todo mal. Daí eu vou lá em Salmo 1, que tá do lado invertido aí para vocês, mas eu tô aqui. Justamente eu quis gravar nesse local, que é onde eu faço esse discipulado com os meus filhos. E eu fiz quadros, vocês podem reparar aqui. Eu fiz quadros para eles visualizarem, para eles lerem, para eles declararem. E eu ensino eles a declararem a palavra na vida deles. Então tem lá o Salmo 1. Então eles começam, eu falo, Daniel, fale o Salmo 1 para você.
Então ele começa, aí ele fala, eu não andarei eu sou bem-aventurado. Aí ele começa, eu não ando no conselho dos ímpios, eu não me assento na roda dos escarnecedores. Antes eu tenho o meu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor eu medito de dia e de noite. E serei como árvore plantada junto a ribeiros de água. Queridos, isso é vida. E você ora e você ensina eles a orarem também. A orarem a palavra, queridos. A palavra é vida. E foi com a palavra, lembra que Jesus lá no deserto, que Satanás também tentou a Jesus com a palavra. Mas Jesus veio e combateu Satanás com a palavra que é viva e traz vida para sua casa. Então isso é ser pais intercessores. Vocês vão orar, simples assim, mas muito poderoso. Vocês vão orar pela vida dos seus filhos todos os dias. Queridos, se vocês têm filhos pequenos, é que a gente está tudo em casa agora, mas algo eu aprendi. Quando eu levava os meus filhos para a escola, eu nunca deixei de colocar a mão na cabeça deles e declarar a bênção. E é interessante que esses dias que a gente está confinada aí em casa, a minha filha, a Esther, ela lembrou. Ela falou, mãe, você sempre orou para que Deus quebrasse todo o mal, todos os dias da nossa vida. E eu nem sabia que eles observavam isso, porque todo dia na nossa oração de manhã, antes de ir para a escola, eu orava assim, Senhor, quebra tudo que o inimigo planejou no dia de hoje contra a minha vida, contra a vida do meu marido, contra a vida dos meus filhos, contra as nossas finanças, a nossa saúde. Quebra, Pai, toda a artimanha de Satanás, em nome de Jesus. Eu sempre orei. E aí eu, rapidamente, queridos, é muito rápido, mas não deixa de ser poderoso, queridos. É isso que a gente tem que entender. É a oração do coração, é a oração que a gente crê. E eu colocava a mão sobre a cabeça deles e falava, o sangue de Jesus te cobre, meu filho. O sangue de Jesus te cobre, minha filha. O sangue de Jesus te cobre, meu filho. Vão na paz do Senhor. E isso, queridos, vocês não imaginam a segurança que traz para os seus filhos. Saber que existe uma mãe e um pai que ora por eles. Eu sei que muitos de vocês têm testemunhos que hoje vocês só servem ao Senhor porque vocês tiveram uma mãe, um pai, um avô, uma avó que oraram pelas suas vidas. E nós? O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar murmurando? Nós vamos ficar com medo que os nossos filhos estão numa geração tão perversa? Não, queridos, vamos lembrar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Saibam vocês que o mundo está pior. O mundo de hoje é pior do que o mundo na nossa infância. É verdade, mas o poder de Deus está se intensificando, queridos. E eles terão esse poder de Deus cada vez mais na vida deles. Creiam nisso, não duvidem disso. Saibam que o Senhor é por eles. Amém? Então, primeiro ponto dessa tricotomia é pais intercessores. Pais que sabem que devem colocar a vida dos seus filhos. Seja esse relógio é só para ajudar vocês. É só para orientar vocês. Mas o importante é que vocês orem pela vida dos seus filhos todos os dias. Sejam persistentes. Queridos, não há força maligna. Prestem atenção no que eu vou falar. Não há força maligna que suporte a oração de uma mãe, a oração de um pai sacerdote do seu lar. Não tem trevas. As trevas são dissipadas, as cadeias são quebradas e o céu vem para a terra, em nome de Jesus. Amém? Segundo ponto que nós vamos falar hoje aqui são pais discipuladores. Queridos, muito nós temos terceirizado. Nós terceirizamos muita coisa na nossa vida e, infelizmente, nós terceirizamos essa parte para a igreja. A igreja, ela
é fundamental na nossa vida. A igreja, ela vai ser um grande alicerce para a nossa vida pessoal e para a vida dos nossos filhos. Tanto é que a palavra de Deus diz, não deixai-vos de congregar como é de costume de alguns. Então, nós precisamos congregar, isso é fato. E é fato que nós precisamos colocar os nossos filhos ali. E ali eles vão crescer, ali eles vão fazer amizades, ali eles vão se casar, ali eles vão se desenvolver naquele ambiente da palavra de Deus. Isso é fato, isso é necessário. Porém, queridos, não terceirizem o discipulado. Por tempo nós terceirizamos isso para a igreja e nós ficamos aquém dessa tarefa para os nossos filhos. Independente, mas eu não tenho tanto conhecimento da palavra, tanta teologia. Queridos, por favor, vejam quais foram os discípulos que Deus chamou. Queridos, Pedro era um pescador e Jesus falou, vem Pedro, vem, você será agora pescador de homens. Venha, Pedro. E Pedro, num só discurso, numa só pregação, foram 5.000 conversões. Queridos, Deus não está te pedindo 5.000, Deus está te pedindo o seu filho, a sua filha. E pode ter certeza que Deus vai te capacitar, porque a palavra de Deus é poder. Não é conhecimento teológico, mas o que você vai transferir para a sua filha, para o seu filho, para os seus netos é vida. É vida. Se você tem vida, você transfere vida. Se você tem vida, você transfere vida. Queridos, ser discipulador não é uma tarefa fácil. Com certeza não, porque vai exigir de nós em primeiro lugar. Mas o discipulado, ele é um relacionamento que nós vamos precisar ter, é o discipulador e o discípulo. Então, aonde nós vamos sentar com os nossos filhos, tirar um tempo com os nossos filhos. E aqui, o que eu aconselho vocês, depois que vocês vão estudar, lá eu dou várias dicas nos vídeos, dicas práticas, como eu faço aqui em casa, mas eu gostaria que vocês entendessem o conceito de discipulado. No discipulado, você senta com seu discípulo e você ensina os princípios e valores da palavra de Deus. E esses princípios e valores, eles vão atingir o quê? O caráter do seu filho. Quando nós falamos do fruto do Espírito nas suas 9 vertentes, o que é o fruto do Espírito? Quando você planta uma semente, queridos, de uma jabuticabeira, vai nascer uma árvore. E aquela árvore, nós esperamos que dê jabuticaba. Se você planta a semente de uma laranjeira, vai nascer uma outra árvore que nós esperamos que dê laranjas. Quando você planta a palavra de Deus no coração do seu filho, isso vai frutificar. Isso vai dar um fruto. E o fruto é o fruto do Espírito Santo. É um caráter moldado com o caráter do Espírito Santo. Então, quando ele fala com amor, com paciência, ele tem domínio próprio, ele tem fé, ele tem alegria, ele tem bondade, ele tem benignidade, ele é manso. Por quê? Porque você plantou a palavra, a semente, e o fruto dela é o fruto do Espírito. Agora, quando nós não plantamos a palavra, vão ser plantadas várias outras sementes. E são sementes malignas. E essas sementes malignas geram fruto também. Só que esses frutos se chamam obras da carne. E aí vai ser discussão, facção, bebedices, discórdia, contenda, ira, inveja, prostituição e coisas semelhantes a estas. E lá na palavra de Deus em Gálatas diz que quem pratica tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Então, queridos, é muito sério. E lá no grande dia, assim como aquele senhor
chamou aquele servo e falou: o que você fez com a minha mina? Nós também teremos que prestar contas. E não adianta prestar contas. Olha, eu deixei lá na igreja, eu deixei lá na mão do professor, coloquei numa escola cristã. Ele vai falar: muito bem, mas cadê o talento que eu te dei? Porque você não investiu. E queridos, aqui nós podemos investir. Se você já recebeu o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, você recebeu vida dentro de você. Você tem princípios, você tem valores para passar para o seu filho. E além de você sentar no dia a dia, de você falar os princípios da palavra, os princípios e valores que vão moldando o caráter dele, no seu dia a dia, em simples atos como, por exemplo, um dia eu fui numa loja e a moça do caixa me devolveu um troco a mais, errado. E os meus filhos viram que foi errado. E aí eu logo percebi e virei para a moça e falei: olha, você me deu a mais. Aquela moça estranhou. Ela falou: não, mas senhora, agora não tem como. Eu falei: não, vai dar diferença no seu caixa. Tá aqui, depois como você vai fazer para voltar aí, mas tá aqui, não é meu. E quando a gente saiu daquela loja, eu pude apresentar um princípio para eles. Ó, queridos, nós não devemos ficar com aquilo que não é nosso, isso tem nome, é roubo. Isso não é meu e nem da funcionária, é do dono da loja esse dinheiro. Então eles vão entendendo e eles vão praticando isso, eles vão, assim como eles querem vestir a nossa roupa quando pequenos, colocam o nosso sapato enorme, andam pela casa, querem passar o batom que nem a mãe, eles também vão começar a replicar esses nossos atos. Quando eles receberem um troco a mais, eles vão falar: olha, não é meu. E eles não vão roubar lá na escola o lápis que ele não tem, o amigo tem. E eles não vão entrar numa casa, e eles não vão roubar um carro, e eles não vão roubar um banco, e eles não vão, porque eles estão aprendendo princípios. E em contrapartida, você está ensinando e orando. Ensinando e orando. Queridos, isso vai frutificar. Isso vai frutificar. Então, uma coisa, principalmente vocês que têm filhos adolescentes e jovens. Queridos pais, ouçam o que eu vou falar agora. Tirem um dia, 1 hora, não é nem um dia, é 1 hora na sua semana, nos seus 7 dias de 24 horas, e saia com seu filho, faça isso individual. Tire um tempo, saia, vai, não tô falando para ir em lugar caro, vai na praça, vai numa praça, vai comer um cachorro quente, vai tomar um geladinho, não sei como é que chama aí em João Pessoa, aqueles chup-chup, aqui é chup-chup, geladinho, mas vai tomar um negócio de 50 centavos com seu filho, uma água na praça, não importa o que você vai comer, o que você vai beber, o importante é, fale pro seu filho: eu separei esse tempo para você, filho. Ele vai estranhar. Se você não tem esse costume, ele já vai falar para mim o que eu fiz de errado. Mas você fala: não, é que eu desejo estar com você. Eu quero estar com você e vai estar na minha agenda sair com você toda semana. Ele já vai se sentir valorizado. E aí você vai sentar e você pega o estudo da palavra, pega Provérbios. É maravilhoso. Se você quer inculcar o caráter de Cristo, pega Provérbios. Okay. Nós vamos ler um provérbio toda semana. E aí você senta e começa lá: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que você entende disso, filho? O que você entende do temor do Senhor? Sabe que eu estava ouvindo uma pregação da irmã Fridas lá de São Paulo? E ela falou que o temor do Senhor é assim, assim, assim. E aí você vai inculcando. Não é a quantidade de versículo. É o tempo, a dedicação, a palavra. E cada semana você vai inculcando nele um conceito e um valor. Queridos, isso vai frutificar. Agora, o terceiro ponto, que é a vida devocional. Muitos confundem o discipulado com a vida devocional. Por quê? Porque quando são pequenininhos, o que a gente faz?
Antes de dormir, a gente senta com eles, pega um livro de história da Bíblia, pega uma Bíblia infantil, abre com eles, conta a história, ora para o Papai do Céu. E isso é maravilhoso, porque nós estamos ensinando os nossos filhos a terem relacionamento com Deus. Mas aí, essa criança, ela cresce, ela aprende a ler. E aí, sabe o que nós pais fazemos? Fazemos assim, vai lá fazer o seu devocional. Já leu a Bíblia? Já preencheu as perguntas lá do pão diário, do presente diário ou da escola dominical? Aí eles falam, já mamãe, já papai. E aí eles vão crescendo e vão ficando por conta própria. Aqui eu gostaria de colocar alguns pontos importantes para nós. Em primeiro lugar, vida devocional. É uma vida, um relacionamento entre você e Deus. É aquele momento onde você fecha a porta do seu quarto e busca Deus que te vê no secreto. Vocês estão entendendo? E nessa vida devocional, nós também temos que aprender como ter uma vida devocional. E a vida devocional, pelo menos 3 coisas vocês precisam fazer. E um dia a gente pode abrir cada um desses itens, ok? Mas vida devocional, você ora, e aí dentro da oração existem várias sequências de oração, mas você ora. Você lê a palavra, não estou falando devocional, eu estou falando palavra, Bíblia. Tenha uma leitura regular da Bíblia. Bíblia é o nosso alimento. Queridos, nós podemos ficar sem livro nenhum, mas sem a Bíblia a gente não pode, porque a Bíblia não é mais um livro. A Bíblia é vida. Então você abra. Fridas, eu tenho dificuldade. Lê um capítulo por dia, lê meio capítulo por dia, medita nele, vá atrás de dicionário. Fridas, eu não sei ler. Agora já tem Bíblia que dá para ouvir. Ouça a Bíblia, mas é Bíblia, ok? E terceiro, louvem ao Senhor. E eu amo esse momento porque é porta fechada, só eu e Deus. E como eu já falei aqui para vocês, não tem problema nenhum. E aí eu louvo e adoro ao Senhor e não tem problema. Coloca lá uma musiquinha, coloca um louvor. E queridos, quantas vezes eu no meu devocional, eu lá orando ao Senhor e de repente começa um louvor. E aquele louvor começa a falar comigo e começa a falar que ele me ama e que ele cuida de mim e que ele tá no controle de todas as coisas, e ali vem a resposta do Senhor. Ou às vezes eu tô orando e vem um outro louvor e o Senhor fala, manda esse louvor para fulano de tal. E quando eu mando o louvor, a pessoa me responde chorando e fala, Fridas, foi a resposta de Deus para minha vida. Fridas, Deus me tocou com essa letra. Fridas, Deus me curou com essa letra. Então, queridos, esses 3 pontos não pode faltar. Palavra, oração e louvor. Você fez esses 3 e deseja ler um livro ou uma devocional? Amém, glória a Deus, inclua esse quarto. Eu tenho essa prática também. Foi uma maneira que Deus me deu e me ensinou a ler livros. Então, eu tô numa fase que eu gosto de ler livro de criação de filhos. Como criar filhos à luz de Deus. Então, eu vou lá, eu leio. Eu tenho devocional também que eu gosto. Eu tô lendo uma devocional que é baseada no livro de Provérbios. Mas é a 4ª parte. Amém? Tá, o que tem a ver isso com filhos? Agora, nós vamos ensinar os nossos filhos. E você que já faz isso antes de dormir com seus filhos, ótimo, continue. Só que isso é vida devocional. Ensine o seu filho a ter relacionamento com Deus. Hoje, na idade que estão os meus filhos, hoje o Daniel tá com 14 e os gêmeos estão com 10, vão fazer 10 anos agora, 2 de outubro. Então, o que acontece? Eles já conseguem fazer a devocional sozinho. Eu supervisiono. O que eu faço? Já fizeram a devocional? Que roteiro da Bíblia que vocês estão lendo? Busco uma boa literatura para eles, que é aquela 4ª parte que eles gostam, desenhos, dependendo, cada um dependendo da sua idade. Mas faz parte da nossa vida, porque a tendência dessas crianças
aos poucos e desanimando. E aí hoje eles fazem, amanhã eles não fazem. Então é o nosso papel educá-los intencional. Vocês vão ver que nos vídeos eu falo muito da intencionalidade. E queridos, a partir do momento que você pai, você mãe, tem uma vida devocional, o que vai acontecer com você? Você vai se encher de vida. E você vai conseguir ser discipulador. A pastora Gladys, ela me ensinou algo muito precioso. E eu devo muito a essa pastora, muitas coisas que eu aprendi sobre vida devocional. E ela falou o seguinte para mim: filha, primeira coisa, vida devocional. Quem tem vida devocional se torna um intercessor. O intercessor, filha, ele vai frutificar. Ele prega o evangelho. E quando ele prega, dá fruto. Ele é frutífero por natureza. Então, queridos, se eu posso passar uma palavra final aqui para vocês. Em primeiro lugar, tenham uma vida devocional diária. Busquem ao Senhor com temor do Senhor. Busque a Ele em espírito e em verdade. Você vai se encher de vida. E você vai conseguir interceder pelos seus filhos sem peso nenhum. Você vai conseguir entrar no reino dos céus. Você vai conseguir começar a trazer coisas que não existem à existência. Em terceiro lugar, vocês vão começar a frutificar. Aquele 1 talento vão ser 2. Aqueles 5 vira 10, aqueles 10 vira 20. Sabe por quê? Porque o filho que você discipula é um filho que recebe vida. E o filho que recebe vida, ele dá vida. Sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a pregar na escola. Ele vai começar a fazer live falando de Jesus. Ele vai falar de Jesus para os amigos porque ele tem vida. E ele começa a ser frutífero. Então a sua uma semente geram várias outras sementes. E você vai ter uma casa frutífera por natureza. Amém? Vamos orar, porque eu creio que essa tricotomia como pai e mãe, o Senhor vai prosperar na tua vida. Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos, Pai, por este tempo maravilhoso, por este tempo de ministração da tua palavra. E eu te peço agora, Senhor, na vida de todos os meus irmãos que estão me ouvindo agora, que eles possam, Pai, ter uma vida devocional, que ao te buscarem, ao entrarem em seu quarto, trancarem a sua porta e te buscarem no secreto, o Senhor se revele a eles com poder. E, Pai, que eles se encham de vida e começam a ser um intercessor pelos seus filhos, intercessor pelos seus cônjuges, pela sua família, pelos seus amigos e até mesmo por aqueles que eles não conhecem. Mas a gente começa a louvar, a engrandecer e a orar por essas vidas. E que eles sejam frutíferos em sua casa, discipulando os seus filhos, tendo a consciência de realmente plantar a palavra, os valores e os princípios da palavra do Senhor. E nós sabemos, Pai, que o Senhor vai nos abençoar, porque estamos debaixo de uma ordenança do Senhor. Abençoa os meus amados irmãos. Eu dou graças ao Senhor de mais essa oportunidade de estar com essa igreja de João Pessoa tão querida. Que o Senhor prospere, que o Senhor guarde e que o Senhor livre de todo mal cada uma das famílias aqui representadas. É o que nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Um abraço bem forte e que o Senhor prospere vocês em tudo que vocês colocarem as mãos. Deus abençoe, queridos, a paz do Senhor.